Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho dessa vez, onde eu vou abordar um tema sobre Eliseu e aqueles garotos, que foram devorados por um urso. É uma passagem que muita gente conhece, está no livro de Reis. E como é um tema que é recorrente no grupo, sempre alguém questiona ou indaga ou pergunta sobre essa passagem, e eu nunca falei disso daqui em vídeo, então é bom que pelo menos é um tema novo, para abordar. A passagem é essa aqui de Reis, quando Eliseu subindo para Betel, uns meninos saíram da cidade, zombavam dele, diziam: sobe careca, sobe. E virando-se ele para trás, os viu e amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E muitas pessoas interpretam isso daqui como se fosse um ato bizarro, maldoso de Eliseu. Tem até um meme aqui que eu acho que são de ateus, ó. Zombaram da careca do profeta Eliseu. Aí Deus ordena que 2 ursas matem 42 dos garotos. Nossa, que maldade, não sei o que. É geralmente assim que as pessoas interpretam essa passagem. Então vamos analisar agora, dando uma destrinchada aqui no texto, o que o autor realmente quis dizer com essa passagem, ok? Primeiro, a regra que eu tenho batido muito na tecla ultimamente é essa daqui. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2019, ok? Então todo mundo tem que ter em mente isso. Não adianta eu pegar um texto assim como esse aqui, que eu estou usando aqui, literalmente da Ferreira de Almeida, e tentar trazer para a minha época, interpretar como se fosse escrito hoje em 2019 em português. Não, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2019, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Vamos ver primeiro então o termo. O termo utilizado aqui pelo autor no texto, em hebraico, até porque a Bíblia não foi escrita em português, para deixar bem claro, o termo é Naar. Naar significa jovem e não criança. Então quando você vê, por exemplo, essas ilustrações que algumas pessoas fazem, não eram crianças que estavam zombando de Eliseu, eram homens adultos, jovens. É o mesmo termo. Um exemplo, ó, esse termo acontece aqui, por exemplo, em Gênesis, ó, quando os 3 homens aparecem para Abraão. Abraão pegou a vaca, uma vitela tenra e boa, e deu almoço para preparar para aqueles homens que estavam visitando ele. Era uma criança que ia preparar o almoço, o servo aqui de Abraão? Não, era um homem adulto, um jovem, só não era velho, é o oposto de velho. Tanto que você pode ver aqui em Gênesis, lá na destruição de Sodoma, quando aqueles 2 anjos vão para lá, para Sodoma. Ó, e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todos os povoados, se reuniram lá para tentar fazer mal ao anjo. Era uma criança que ia tentar fazer mal para o anjo? Não, era um homem jovem, porque aqui a palavra Naar é literalmente um jovem adulto, o oposto de um velho. Tem velho e tem jovem. Mas não quer dizer que seja literalmente criança, entendeu? Isso aí não é a palavra correta. Por isso que eu falei que a Bíblia não foi escrita em português. Porque quando as pessoas fazem esses memes assim, elas dão a entender que eram meras criancinhas brincando ou zombando de um profeta. Então a gente tem que ver realmente o que era. Que nem aqui na passagem de Sodoma. Não eram crianças que queriam violar o anjo. Eram homens adultos. Só que jovens, ok? Agora vamos ver o contexto. E muitas pessoas criticam o texto alegando que o motivo da maldição de Eliseu, que ele amaldiçoou ali os garotos, foi o fato dos jovens terem chamado ele de careca. Ah, sobe careca, tá vendo? Você não pode chamar o profeta de careca. Que nem tá aqui nesse meme aqui, ó. Inclusive aqui no meme eles falam aqui, ó, zombaram da careca do profeta Eliseu. Mas não é bem assim não, na verdade, entendeu? Na verdade isso daí é um equívoco. A zombaria dos jovens não foi sobre o fato de Eliseu ser careca, sobre a calvície dele. A zombaria deles foi sobre o fato de Eliseu não ter subido. Porque se você pegar aqui no contexto do livro de Reis, você vê que Elias subiu ao céu. No redemoinho, lá ele foi levado ao céu e foi levado para outro lugar. E aqui é céu físico mesmo, tá, pessoal? É céu com nuvem, essas coisas, não é nenhum mundo espiritual. Então Elias subiu ao céu. Aí como Eliseu não subiu, então esses jovens começaram a zombar dele, dizendo: sobe, sobe. Independente de ter a palavra calva aqui, podia ser qualquer outra palavra. Sobe, profeta, sobe. Ou sobe, Eliseu, sobe. O sentido ia ser o mesmo. O motivo da zombaria não é o fato dele ser careca, é o fato dele não ter subido. Então esses memes assim são um equívoco. É um equívoco de pessoas que acham que a Bíblia foi escrita em português em 2019. Não foi, ok? E por que eles estavam zombando e mandando Eliseu subir? Apenas por zombaria? Não. Vamos ver agora o contexto de toda a passagem. Na verdade, tanto Elias quanto Eliseu, eles estavam sendo perseguidos pelos profetas de Baal, que queriam matá-lo. Para quem não conhece o ciclo de Elias, na época tinha o deus Baal, e Baal tinha muitos profetas que pregavam em nome de Baal, e isso corrompeu Israel até o rei. Aqui é o pai de Joroão, eu esqueci o nome dele.
Aí Elias começa a combater esses profetas. Ele fala: olha, não tem Deus Israel para que vocês tenham que consultar o Deus Baal? Não tem profeta do verdadeiro Deus? E aí o que o rei faz? O rei manda 50 homens ir atrás de Eliseu para trazer ele. Para quê? Para fazer carinho? Para tomar um café? Para bater um papo? Não. Justamente para prender e matar o profeta Elias. Então, o rei manda 50 homens até onde está o profeta Elias. Aí Elias manda vir um fogo do céu que consome aqueles homens. Aqui, ó. Desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. E desceu do fogo do céu e matou aqueles 50 homens. Por quê? Porque a intenção desses homens não era boa. Era justamente prender e matar o profeta Elias. E esse ciclo vai se repetindo aqui no livro de Reis. Você vê uma vez, duas vezes, três vezes o rei manda grupos de homens, geralmente de 50, aqui, ó, sempre 50, para poder ir atrás do profeta Elias. Então os filhos dos profetas de Baal não fizeram mal a Elias porque temeram que Elias pedisse fogo do céu. Eles estavam seguindo Elias, mas eles falaram: não, a gente não pode fazer nada porque senão ele vai pedir fogo do céu e vai consumir a gente, que nem aconteceu aqui, ó. Mas eles estavam seguindo Elias. E eles sabiam que Elias seria tomado, né, porque Deus uma hora ia tirar Elias daquela situação, e eles ficavam seguindo Elias e Eliseu. Aqui, ó. Então os filhos dos profetas de Baal, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Ou seja, vai ser arrebatado, tomado de você? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Mas eles não faziam nada porque eles tinham medo de Elias clamar fogo do céu e consumi-los. E você pode ver que até o número desses grupos de pessoas era o mesmo número que daqui, ó, 50 homens dos filhos de profetas. Aqui, ó, o mesmo grupo de pessoas que o rei mandava para perseguir Elias e matá-lo, ó, 50 homens. Ó, 50, e aqui o outro grupo 50, e o terceiro grupo 50. Então esse era os sujeitos, né, o grupo que estava atrás perseguindo Elias e Eliseu. Ficavam só de longe espiando, porque eles sabiam que Elias ia ser tomado. Então quando Elias foi tomado ao céu, os homens importunaram Eliseu. Primeiro eles demonstraram respeito, porque eles viram que Eliseu transferiu uma porção do seu espírito. Elias transferiu para Eliseu. Aí eles se prostraram como servo. Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes, ó, sempre 50. Estão vendo? Ora, deixai-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que Deus o tenha levado, né, arrebatado, é o mesmo termo, o espírito do Senhor, e o lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Aí Elias falou que não ia adiantar, mas ele permitiu que os homens fossem atrás de Elias. E eles foram por 3 dias e não acharam nada. Acontece então uma interrupção na narrativa, e os homens da cidade de Jericó pedem uma intercessão de Eliseu sobre as águas, e depois o texto retorna, né, já com alguns jovens que estavam importunando Eliseu. Só que esses jovens que estavam importunando Eliseu e zombando dele por ele não ter subido, são esses mesmos jovens aqui, ó, dos profetas de Baal, que estavam já perseguindo eles. Aí quando eles viram que não acharam Elias e que eles estavam livres, né, não tinha mais nada que pudesse impedir eles de fazer mal, então a intenção deles era fazer mal para Eliseu, porque Elias já tinha sumido mesmo, então não ia ter ninguém para chamar fogo do céu. O fato deles terem dito sobe, sobe, né, de uma forma de zombaria, demonstra no texto que a intenção deles era matar Eliseu. Eles não tinham intenção apenas de ficar zombando, fazer uma brincadeira, ficar zoando de Eliseu. A intenção deles era justamente essa, porque Elias subiu justamente para ser protegido da morte. Então a intenção deles era essa, algo mais ou menos assim, ó, vamos dar uma portuguesada agora, fugindo um pouco da regra. É como se eles estivessem dizendo assim: então Elias não está mais aqui, então vamos pegar Eliseu, já que o Eliseu é o sucessor dele, vamos acabar com Eliseu. Aí falavam mais ou menos assim: ó, a gente vai te matar, Eliseu, e aí sobe, quero ver, cadê o teu Deus para te proteger agora? Você não vai subir também, que nem Elias? Mais ou menos assim, trazendo para uma situação de 2019, tá, pessoal? Mas a Bíblia não foi escrita em 2019, nem em português. Então, no texto original, o texto é bem simples, fala sobe, calvo, sobe. Mas dentro do contexto dá para entender que a intenção deles era justamente fazer mal para Eliseu. Por isso que Eliseu amaldiçoou eles, e aí veio aquelas 2 ursas, ela sabe de onde, e mataram 42 aqui, ó, daqueles jovens. 42 por quê? Porque era do mesmo grupo de 50. Então dá a entender que era um grupo de 50 e 42 foram mortos pelas ursas, e provavelmente 8 fugiram e escaparam com vida, ok? Então, quem toma isso daqui como se fosse dessa forma assim, ó, como se fosse criança, zombando, só fazendo brincadeirinha com o profeta, a pessoa não está entendendo o contexto da época e do contexto que o autor escreveu, ok? A intenção desses homens, que eram 50, tanto que você pode ver aqui, ó, que foram 42 dos 50 que morreram,
era a mesma intenção desses aqui dos capítulos anteriores aqui, ó, era matar o profeta, ok? Então eu espero que tenha ficado claro aí, vocês perdoem quando eu estou um pouco resfriado, tá? Mas eu espero que tenha dado para entender aí, tá? Analise o contexto, terminologia, tudo isso, assim fica melhor a gente saber qual era a intenção do autor, ok? Paz a todos.